dia a todos, bem-vindos ao nosso culto dominical aqui na Paróquia Evangélica de Portão. Eu sou o pastor William e saúdo a cada um de vocês que nos acompanha nesse domingo com a palavra de Efésios, capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Neste domingo nos reunimos em nossas casas, mas tornamos os nossos lares no nosso templo. E que o Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu único Filho, e o Espírito Santo, nosso Consolador, estejam também junto de nós nesse momento. Que nós possamos lembrar que Deus está onde quer que nós estejamos e que Deus nos acompanha sempre. E que a sua palavra nos ajude sempre a reconhecer quem Ele de fato é. Que Deus assim nos abençoe e guarde neste culto. Sejam muito bem-vindos e que Deus te abençoe. Amém. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimados julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, uma conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Fez acaso na gordura eternidade, é pesada a cruz que tem de suportar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Muitos bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte afim, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Leitura bíblica para o dia de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 40 a 42. Quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá sua recompensa. A palavra prevista para a pregação do domingo de hoje, de Mateus capítulo 10,
está no final de um discurso de Jesus, onde ele prepara os seus discípulos para a missão de testemunho do Evangelho. E ele alerta então que eles teriam 7 incumbências para onde eles deveriam ir, 3 ódios que eles iriam enfrentar e 7 palavras de ânimo que eles deveriam levar isso junto com eles para animá-los diante do caminho que eles enfrentariam. As 7 incumbências são as seguintes: ir somente às ovelhas do povo de Israel, isso está lá em Mateus 5, 10, 5 ao 15. Ir somente às ovelhas perdidas de Israel, pregar o evangelho do reino dos céus, curar enfermos, fazer de graça, sem cobrar nada, não fazer preparativos de viagem, mas deixar que o Espírito os guiasse, escolher as residências como seus centros missionários e, não sendo recebidos em alguma casa ou em alguma cidade, deveriam bater o pó das sandálias e ir adiante. E aí depois em Mateus 10, 16 ao 23, ele coloca 3 tipos de ódio que os discípulos iriam enfrentar. O primeiro seria o ódio geral, da sociedade, do mundo como um todo, que o mundo vai resistir a essa palavra. O segundo seria o ódio das autoridades. Ao longo da história nós percebemos que as autoridades sempre têm uma certa dificuldade com o Evangelho, porque a palavra do Evangelho ela tira poder de nós, ela tira nossa capacidade de poder, e quem está no poder não curte muito esse discurso, né? Quem está no poder não quer ser esvaziado no seu poder. E o terceiro ódio que ele coloca é o ódio que vem dos membros da própria família. Lembremos que no contexto do Evangelho de Jesus, as pessoas estavam sendo chamadas para esse caminho. Todas elas já tinham a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Ou ela era panteísta, onde Deus estava em tudo, ou ela era com vários deuses, ou era judeu e aí se convertia ao cristianismo. E isso gerava resistências dentro da própria família. E a família, então, gerava ódio. E há 2 semanas atrás, nós vimos que isso é real ainda nos dias de hoje. Em alguns países do nosso mundo, se você se converte ao cristianismo, você é abandonado pela sua própria família. Então é uma situação triste que acompanha a igreja até nos dias de hoje. E depois ele coloca então 7 palavras de estímulo para também animar os discípulos, né? Não são só 7 responsabilidades ou incumbências, vocês não vão enfrentar só ódio, mas vocês também vão ter 7, digamos assim, recompensas ou 7 estímulos para continuar a pregação do Evangelho. Primeiro estímulo, né? O discípulo não está acima do mestre. E essa palavra de Jesus, ela vem ao encontro no sentido de alertar os discípulos: olha, vocês não vão sofrer menos do que eu. Vocês também não vão sofrer mais do que eu. É uma palavra assim, olha, vocês devem estar preparados para enfrentar todo tipo de adversidade. Segunda palavra de estímulo: a mensagem alcançará o mundo. Isso é um grande estímulo, né? Você saber que essa palavra vai chegar às pessoas e que você não trabalha em vão, mesmo que em alguns momentos da sua caminhada, parece que a coisa não anda, parece que alguns trabalhos não se desenvolvem, parece que algumas frentes missionárias ficam meio amarradas. A gente tem que lembrar que a promessa de Jesus Cristo é que essa palavra vai chegar ao mundo. Terceiro, não se pode matar a alma. Então os discípulos eles tinham uma coragem de enfrentar as adversidades porque eles não tinham apego ao corpo, como nós temos hoje, né? Nós temos uma resistência, um medo, uma preocupação maior do que já foi em alguns tempos em relação à morte. Nós somos uma sociedade que teme a morte. Tanto que para nós a morte hoje ela é bem enfeitada. A gente não fala que a pessoa morreu, a gente fala que ela faleceu. A gente não tem um sepultamento e um velório, né? Claro que agora com essa situação toda do Covid, as coisas mudaram um pouco, mas a gente tem um sepultamento bem bonito, né?
com flores, num lugar bem arrumado e assim por diante. E aí Jesus diz, olha, não se preocupem com isso. Não se pode matar a alma de vocês. Quarto, o Pai vigia o coração dos seus enviados. O Pai vai estar com vocês quando o coração de vocês balançar e vai sustentar vocês. Quinto, quem confia em Jesus e quem confessa a Jesus, Jesus também o confessará diante de Deus. E é por isso que os cristãos, quando eram presos, açoitados e ameaçados de morte, batiam o pé e diziam, eu não vou negar o meu Senhor. Eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, nessa palavra de confiança que Deus também nos confessará diante de Deus, ou seja, nos dará testemunho de nós a respeito de nós diante de Deus. Sexto, a separação com o mundo é inevitável. Há diferença entre alguém que está com Deus e quem não está. Se não há diferença, tem alguma coisa errada, porque essa diferença ela é inevitável. A partir do momento que você começa a caminhar com Deus, é inevitável que você comece a discordar do mundo. E isso gera alguns problemas bem assim práticos, né? Porque quando você vai numa reunião de família, você é sempre o do contra. Quando você vai conversar com algumas pessoas do teu trabalho, você é o do contra, porque você não entra no discurso que o mundo dá. E Jesus diz, a separação com o mundo é inevitável, mas é para Ele que Jesus nos envia. Não é para a gente se separar do mundo, é para a gente saber que nós vamos ser diferentes de como o mundo faz as coisas. E o sétimo, que é a palavra de hoje para nós, vocês são a presença do próprio Deus aonde vocês estiverem. E é nessa palavra que a gente vai se prender nesse momento agora. Nós, aonde quer que estejamos, somos a presença do próprio Deus naquele lugar. Que estímulo esse, né? Você saber que aonde você vai, você está levando a presença do Deus Todo-Poderoso. E ele fala então, quem recebe a você, a mim me recebe, e aonde quer que vocês estejam, eu também estou ali com vocês. Então a palavra de Jesus, ela é um estímulo para que os cristãos que foram enviados ao mundo lembrem quem eles representam. Vocês, com as palavras, com as curas, com os discernimentos que vocês têm, com a sabedoria que vocês têm, vão levar a presença do próprio Deus aonde quer que vocês estejam. Isso enchia o coração, então, e enche o nosso coração de alegria, de estímulo, né? Olha só, você está levando algo bom para as pessoas, mas também de responsabilidade. Lembrem que aonde você estiver, você vai ser a presença de Deus. E ele coloca então 3 pontos, né, para a gente lembrar. Primeiro, quem recebe a cada um desses apóstolos, discípulos de Jesus, recebe o próprio Pai. Segundo, quem participa dessa dinâmica também recebe um galardão. Galardão é uma palavra que tem a ver com um presente especial, uma recompensa especial, um galardão. Terceiro, mesmo que seja só um copo de água fria, você já faz parte desse galardão de Deus no anúncio do Evangelho. E essa palavra que Jesus coloca no nosso texto de Mateus 10, não foi dita para quem recebe os discípulos, mas foi dita para os discípulos. Essa palavra não é um incentivo para a gente receber os profetas, os apóstolos e os pastores e pastoras de Deus na nossa casa ou receberem eles como anfitriões, né, dessas pessoas. Mas é para a gente lembrar que nós, quando vamos ser recebidos, estamos levando a presença e a palavra de Deus. Que vocês estão levando a presença do próprio Pai ali onde vocês estiverem. Que vocês estão levando um galardão especial para quem receberem vocês. E que mesmo que seja só um copo d'água, eu fui lá e só me deram um copo d'água, né?
aquela pessoa que deu o copo d'água já está abençoando e ajudando na missão de Deus. Nós precisamos lembrar disso, de quem nós levamos aonde nós vamos. Nós levamos não só as nossas ideias e a nossa vontade, mas também levamos a palavra de Deus. E quem já recebeu um pastor, quem já recebeu em sua casa alguém que é um pregador, um missionário, sabe que coisas especiais acontecem. Quem já recebeu na sua casa um estudo bíblico, quem já recebeu na sua casa, né, um grupo de oração, um grupo que se senta para estudar a palavra, sabe como isso gera frutos na sua vida. A gente não deve receber agora com esse interesse, né? Mas a gente tem que ter essa certeza. Quando eu recebo alguém que é e que prega a vontade de Deus, eu vou ser abençoado e também vou estar abençoando, nem que seja só com um copo de água fria. E Jesus usa aquela palavra, né? Se vocês derem só um copo de água fria a um destes meus pequeninos. Jesus não está falando a respeito de pobres, de crianças ou de pessoas marginalizadas, pessoas que estão aí como pequeninos na sociedade. Mas ele está dizendo que os pequeninos são os discípulos. Os discípulos são os pequenos, os discípulos são aqueles que servem, os discípulos são aqueles que se colocam à disposição do outro. Então os pequenos ali são os próprios discípulos. E nesse discurso todo, Jesus prepara os seus discípulos para que eles possam enfrentar todas as adversidades, para que eles possam saber qual é a missão e qual é o objetivo deles, naquelas 7 incumbências, saibam quem eles vão odiar eles e saibam também o que eles estão recebendo e levando aonde quer que estejam. Que a gente então possa lembrar disso, que as nossas palavras, que as nossas ações são a presença do próprio Deus aonde quer que a gente vá. Cremos nisso? Nos responsabilizamos com isso? Nos comprometemos com isso? Essa palavra, gente, não deve ser um peso para a nossa vida, mas deve ser uma alegria. Olha só, aonde quer que eu vá, eu posso levar a presença do Deus Pai Todo-Poderoso. E eu posso abençoar a vida das pessoas. E as pessoas, às vezes, sem saberem, recebendo essa palavra, têm a oportunidade de transformarem as suas vidas e também serem abençoadas. E aí é aquela história de que não há uma troca, né? Não há uma perda. Todos saem ganhando a palavra e a mensagem de vida em Jesus Cristo. Que Deus então guarde os nossos corações, que Deus nos abençoe com essa palavra e nos estimule a, neste momento em que nós achamos que a igreja está enclausurada e confinada, lembrando que aonde nós estejamos, ali nós devemos levar a presença do Deus vivo. Como fizeram os apóstolos, mesmo em prisão, mesmo em perseguição, mesmo com as resistências do seu tempo. Que a gente leve essa palavra e que isso seja uma bênção para todos nós. Que Deus assim guarde as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor, o povo redimido por teu bendito amor. Nenhuma ovelha perderás, que atende o teu chamado, e busca a tua paz na terra de encarnaste, trouxeste paz e amor, teu povo resgataste, de morte angústia e dor. Tu dizes toma, tudo é teu, a dádiva divina.
Jesus Cristo amado, mistério sem igual, o reino abençoado da graça celestial, mostrando o Pai a receber o Filho extraviado, os braços a estender a Ti eternamente, queremos pertencer a Ti, Senhor potente, servir e obedecer. Senhor fiel, Tu ficarás com Tua grei remida, serás a Tua paz. Para os avisos de hoje, comunicamos então que no dia 11 de julho, a comunidade de São Jacó em Conceição fará um galeto para levar. Então, se você quer já garantir o teu almoço do dia 11 de julho, anote aí na sua agenda que você vai ter então essa promoção na comunidade de Conceição. Dia 18 de julho, a comunidade aqui do Rincão do Cascalho também fará um galeto. Então, se você já quer garantir o seu almoço do dia 11 e do dia 18, já anote aí na sua agenda e entre em contato com os presbitérios para que você possa também adquirir o seu cartão e ajudar as comunidades nesse momento. Por último aviso, deixo então também o apelo aqui às ofertas que são realizadas em nossas comunidades. Hoje a oferta seria destinada para projetos missionários do Sínodo da Amazônia, que é um dos sínodos mais difíceis de trabalhar, devido às condições de trabalho lá, às distâncias que são enormes. Então, se você quer colaborar e ajudar com esse sínodo e com esses projetos, na descrição do vídeo você vai ter o link para acessar o portal da ECLB, onde lá você vai encontrar o Plano Nacional de Ofertas. E no WhatsApp também a gente vai enviar o link para você acessar o portal de ofertas. E eu deixo vocês agora com um vídeo também explicando e mostrando o que é feito lá nesses projetos missionários. Gratidão a Deus, 50 anos da presença da ISLB na Amazônia. Uma comunidade missionária é aquela que escolhe ser o abraço de amor e de cuidar de Deus junto às pessoas que precisam. Também somos missionários e missionárias quando ajudamos com dinheiro. O recurso financeiro ajuda a que pequenas comunidades e paróquias continuem a ser missionárias na região que compreende o Sínodo da Amazônia. A oferta de hoje destina-se ao Fundo de Missão do Sínodo da Amazônia, que ajuda financeiramente as pequenas comunidades e paróquias que estão na diáspora, mas permanecem firmes na missão de Deus. Agradecemos a sua generosa oferta. Que Deus os abençoe. De bem perto, esta tua casa faremos festa de... Queridos, que a bênção e a graça do nosso Deus estejam sobre vocês e que o Senhor Todo-Poderoso guarde o seu ir, o seu voltar, guarde o seu testemunho, guarde as palavras que saem do teu coração, guardem as tuas ações e as tuas mãos que se desenvolvem e que se envolvem nas boas obras. Que Deus abençoe o seu domingo, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e que Deus assim nos guarde em nome de Jesus. Amém.